a parte da minha apresentação. Então, gente, tudo bem? Bom dia! Vamos começar animado nessa quinta-feira. Bom dia. 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 Muito obrigado, gente. Então, bem, talvez para muitos de vocês a matemática seja uma coisa igual essas coisas que estão aqui na tela. Uma coisa que você não entende nada, você olha para isso e fala, caramba, o que eu vou fazer com isso? Eu não consigo nem começar a entender o que está escrito aqui. Esse pode ser o caso de muitos de vocês. Muitos de vocês podem olhar para a matemática e ficar assim, muito confuso. E aí, então, eu vim aqui tentar trazer um novo ponto de vista. O meu título é Diversão, Jogos, Viagens e Matemática. Então, vocês já devem ter pensado em diversão, jogos, viagens e futebol. Diversão, jogos, viagens e esportes, diversão, jogos, viagens e muitas outras coisas. Mas matemática tem alguma coisa a ver? Tem como a gente se divertir jogando, brincando e viajando com a matemática? Então, eu queria dar o meu testemunho. Então, eu queria começar contando um pouquinho da minha história para vocês. Bem, eu estudei no Miosote, como vocês. Eu estudei com a tia Daiane, estudei com a tia Patrícia, estudei com os professores de vocês. E no meu 8º ano, eu era mais velho que vocês, eu participei da minha primeira OBMEP. OBMEP é uma Olimpíada que tem das escolas públicas e das particulares, e ela é uma Olimpíada que desafia os estudantes. Desafia porque é uma visão nova da matemática. São problemas que eles são, ao mesmo tempo, mais difíceis e mais fáceis. Você deve estar perguntando, como assim? Mais difícil e mais fácil? Sim, mais difícil e mais fácil. Ele é mais difícil porque você tem que pensar mais. Você tem que recorrer mais à sua imaginação, à sua criatividade. Mas é mais fácil porque você não precisa de muito conteúdo. Você não precisa... Provavelmente os professores de vocês já ensinaram umas coisas mais difíceis, assim, como transformar um número para número romano, e você fala, caramba. Aí eles depois te ensinaram algumas fórmulas de área, certo? Como calcular a área do quadrado. E aí você começou a pensar, nossa, mas tem essas fórmulas. As Olimpíadas, elas são mais fáceis do que isso, porque elas não têm coisas para decorar, mas elas são mais difíceis porque elas querem o raciocínio. E isso me encantou. Isso me deixou muito, muito feliz com a matemática, porque eu tinha um desafio. Eu fui forçado a pensar. E eu pensei. E aí eu comecei a me dedicar, a me esforçar. E aí eu fui para o BMEP e ganhei medalha de prata. E aí eu passei para a OBM, e aí eu fui fazer prova no Rio, e aí fui cheio de animação e não ganhei nada na OBM. Mas aí eu não desisti. Não desisti porque a Olimpíada tinha me fascinado tanto, eu tinha gostado tanto, tinha ficado tão legal que eu quis tentar de novo. E aí no ano seguinte eu ganhei prata na OBM, e aí eu ganhei uma viagem, eu fui para Goiás, para Anápolis, de graça, com tudo pago, fiquei uma semana no hotel, estudando matemática, mas também jogando bola, etc. E aí eu fui... e aí o meu processo continuou, eu fui medalhista de ouro na Olimpíada dos Países Falantes de Língua Portuguesa, e hoje eu estudo como aluno bolsista em São Paulo. Eu tenho um lugar para morar em São Paulo, eu tenho comida, eu tenho roupa lavada, tudo de graça, e ainda tenho treinamentos com os melhores professores de matemática. Então,
Isso eu acho que já seria o primeiro passo para você começar a pensar, nossa, então a matemática pode fazer isso. Então, depois de ouvirem isso, eu gostaria de fazer de ter uma interação com vocês, de fazer umas perguntas. Vocês sabem bater palma aqui no chat. Então, eu gostaria que vocês respondessem as minhas perguntas, batendo palma se você acha, se você responderia sim. Então, você acha a matemática difícil? Se você acha, bate palma. Não, ninguém bate palma? Ninguém? Todo mundo acha... Ah, tô vendo. João Paulo. Acha matemática difícil. Eu não sei. Que bom que tem gente que acha matemática difícil. Eu esqueci como é que bate palma, faz tempo que eu não uso Zoom. Você aperta aqui nas interações, nos emojis, enfim. Mas qualquer coisa você levanta a mão também. Há várias formas de comunicação. Quantos não gostam de matemática? Quem aí não gosta de matemática? Não gosta de jeito nenhum, fala, olha, para mim não dá. Para mim, olha, eu não... Também tem gente? Aí eu já quero dizer que é uma pena, mas não tem problema também. E quantos acham difícil a matemática e mesmo assim gostam, acham legal, falam, caramba, é legal, eu não entendo, mas é bacana, é bacana. Que bom. E quem antes de mim já tinha ouvido falar em Olimpíada de Matemática? Antes de eu chegar aqui e contar isso que eu contei para vocês, quem já tinha ouvido falar em Olimpíada? Um número bom, que legal. E quem acha que aquela minha primeira capa... Deixa eu voltar. Ui. Tá. Quem acha que essa minha primeira capa representa bem o que significa matemática? Uma coisa confusa? Quem acha? Vocês podem também bater palma. Show. Então, gente, eu quero contar, eu quero dar outras respostas para essas perguntas. Enfim, a minha capa, daquelas fórmulas que eu dei, daquelas coisas estranhas, a verdade, eu vou contar um segredo para vocês. É que elas não são, na verdade, usadas por matemáticos puros. Elas são usadas na química, na física, na biologia, na geografia, esse monte de área que vocês estão aprendendo aí, pelo menos as bases. Isso... então, a matemática não é esse monte de fórmula, esse monte de confusão. Na verdade, o que a matemática realmente são jogos, são brincadeiras, a matemática é um pensamento, é uma forma de pensar. Uma forma de pensar lógica, uma forma de pensar que não tem várias interpretações, mas é uma forma de pensar direta, que vai direto ao ponto. Uma forma de pensar que usa muita lógica, que usa muito raciocínio. Isso é a matemática para mim. E se isso é a matemática para mim, ela não pode ser muito difícil, porque ela é simples. 1 mais 1 dá 2. Vocês sabem disso. 1 mais 1 mais 1 dá 3. Vocês também sabem disso. Então, 2 mais 1 também tem que dar 3. Não tem jeito de fugir. O raciocínio leva a isso. Então, esse é o pensamento. Essa é a maneira de... É um pensamento lógico, é um pensamento que não há dúvida. Então, por que tem tanta confusão, Pedro? Vocês devem estar me perguntando. Por que tem tanta confusão? Se é tão lógico, tem tanta confusão, porque sendo tão lógico, sendo tão simples, você vai dando um passo de cada vez. E se você perder um passo, você tropeçar, aí é muito difícil você levantar e voltar para o caminho. Se você tentar continuar andando já caído no chão, você não vai conseguir, você precisa se levantar. Você precisa voltar aos passos simples. Para mim, isso é a matemática. É dar um monte de passos simples para chegar no resultado, para chegar na conclusão. E aí, por isso, a matemática também é tão divertida.
Porque você pode dar vários passos simples de maneiras diferentes. Você pode dar passos simples e divertidos. Vocês podem caminhar mais rápido, mais devagar. E vocês podem brincar com a matemática, com esse pensamento lógico. Então, eu queria fazer um jogo com vocês. Ui, deixa eu voltar. O jogo é o seguinte. Nós temos um tabuleiro igual a esse. E aí, eu estou jogando com a tia Márcia. E aí, eu posso, na minha vez, ou marcar um X no tabuleiro, ou marcar um X do lado do outro. Por exemplo, eu comecei aqui no meio, marcando esses 2 X's, certo? Aí tia Márcia marcou só um O, só uma bolinha. Aí foi minha vez de novo. Eu marquei um X. Tia Márcia marcou 2 bolinhas seguidas. Eu marquei 2 X. E tia Márcia marcou 2 bolinhas, certo? E aí o que aconteceu foi que ela ganhou. Por que ela ganhou? Porque ela foi a última pessoa a colocar bolinha ou X no tabuleiro, certo? Mas eu comecei. Tinha como eu ter ganho esse jogo? Tinha como eu ter trocado a minha estratégia e melhorado? Tinha, você poderia ter antes ter marcado os 2 Os primeiro. Certo. Então vamos tentar pensar uma maneira de eu ganhar sem importar o que a tia Márcia fez durante o percurso. Se ela começou, se eu comecei, eu posso ter jogado um X. Não importa onde ela jogou a bolinha, tem um jeito de eu ganhar? Ou depende, ou varia? Tem um jeito. Eu acho que você precisaria colocar só um X, em vez de 2 na primeira vez, nas 2 primeiras vezes. Então, gente, essa estratégia é difícil. Eu vou deixar vocês pensando e eu vou continuar o que eu tenho para falar. E no final a gente retoma esse jogo. Pode ser? Eu acho que eu sei. Então, guarda por um instante que daqui a pouco eu volto. Pode ser? Então, vamos lá. Então, eu gostaria de falar sobre mim agora de uma outra maneira, gente. Eu gostaria de falar sobre mim porque vocês me viram como um matemático que ganhou medalha, que ama matemática. Mas eu queria dizer que eu, por gostar da matemática, eu sou muito mais do que isso. Eu, por gostar de Olimpíada, eu sou muito mais do que isso. Eu sou curioso. E para gostar de matemática, para gostar de ciências, para gostar de aprender, é preciso ser curioso, gente. É preciso estar a todo momento se perguntando como é que isso funciona? Como é que isso funciona? Por que isso aconteceu desse jeito? Por que não aconteceu do outro? Por que a matemática é assim? Da onde que vem esse resultado? Por que a fórmula é essa e não a outra? Por que funciona assim? E essa curiosidade que me levou a gostar da matemática. A matemática é curiosa em si. A matemática em si já traz resultados que te fazem perguntar o porquê. Então, se você é curioso, se você quer saber como que as coisas funcionam, você tem que procurar esses passos simples da matemática. É essencial para você. Você vai se divertir, eu prometo. Se você é competitivo, assim como eu sou, eu não posso ver uma competição, uma corrida, um jogo de futebol que eu já fico querendo ganhar, eu já fico querendo jogar. Claro que tem sempre um limite. Então, para você, a matemática também está aí. E as Olimpíadas estão aí para você. As Olimpíadas de matemática, mas também as de ciências, as de biologia, de física, de linguística, de astronomia, todas as Olimpíadas estão aí. Se você é apaixonado por alguma coisa nova, por descobrir alguma coisa que você não conhecia, por ser desafiado, por em vez de ficar tentando fazer a mesma coisa todo dia, tentar alguma coisa nova, tentar um desafio, eu também sou. E eu acho ótimo que você também seja, e aí eu te convido também para participar desse mundo da matemática. E se você é aquela pessoa que é desconfiada, que também está envolvido com ser curioso, de você sempre estar pensando, como assim? Por que é aquilo? Por que isso aconteceu? Então, a matemática também é para você. Então,
eu ganhei essas medalhas, e não porque também porque eu era muito dedicado, também porque eu sentei e estudei muitas horas, mas principalmente porque eu fui curioso, porque eu fui competitivo, porque eu quis saber mais. E eu acho que vocês que estão aí, vocês estão na idade de querer saber mais, de querer mais, de tentar procurar mais. Vocês são curiosos, vocês têm esse pensamento. E aí, para mim, a Olimpíada ela consegue saciar todas essas características que a gente tem. Tudo isso que a gente tem, a Olimpíada dá um jeito é como se ela estivesse nos dando comida para essas fomes que a gente tem, como se ela estivesse nos dando energia. Porque a Olimpíada ela traz problemas simples e lógicos, como eu disse, e divertidos. Problemas igual aquele do tabuleiro, que vocês ficam querendo saber a resposta. Então, nesse sentido, a matemática ela é simples, ela é direta. O problema, eu vou contar a solução para vocês, ele não quer que você saiba nenhuma fórmula, nenhum teorema, nada muito difícil, ele só quer que você brinque com a matemática. Além disso, a Olimpíada conta para a gente que a matemática está em todo lugar. A matemática está na sua casa, quando você olha para a arquitetura. A matemática está na sua lista de compras, está no preço, está na internet, que faz a gente se conectar, mesmo a gente estando tão distantes um do outro. A matemática está em todo lugar. E por isso não dá para fugir da matemática, não dá para tentar correr dela. Como ela está em todo lugar, a gente tem que abraçar a matemática e falar: olha, já que você está comigo em todos os lugares, eu vou te fazer minha amiga, minha companheira. Eu vou te levar para passear. E eu vou trabalhar junto com você para a gente construir um mundo melhor e construir um melhor entendimento de tudo, da matemática, do português, da ciência, da história, da geografia, do seu joguinho que você joga, do emprego dos seus pais, da sua conta de água, da sua conta de luz, enfim, de tudo. Além disso, a Olimpíada mostra para a gente que a matemática ela é bonita. Bonita de beleza mesmo. Eu sei que vocês já viram uma paisagem, e vocês já falaram: nossa, que bonito. A matemática ela é bonita, ela tem as simetrias, as coisas que são iguais num certo sentido, que se refletem, olhem, por exemplo, essas imagens que eu trouxe para vocês. São coisas bonitas. As razões no corpo humano. Uma coisa muito bacana. Tem a espiral de Fibonacci. É uma construção é uma construção harmônica na natureza. O símbolo da Olimpíada de Matemática, da Olimpíada Brasileira de Matemática, tem vários círculos que se encaixam. Eles poderiam não se encaixar, mas houve um jeito de encaixar os círculos para dar tudo certo. E a matemática ensina a Olimpíada ensina uma última coisa para a gente. Que na matemática, tudo pode ser criado. Você pode criar possibilidades a todo momento, criar teoremas, criar expressões, criar pensamentos, criar várias coisas. Você consegue se exprimir criativamente por meio da matemática, não só por meio da linguagem, da linguagem portuguesa, mas também da linguagem matemática. Além disso, na matemática tudo se prova, ou seja, uma coisa sai da outra, uma coisa decorre da outra. Eu sei que 1 mais 1 é 2. Eu sei que 1 mais 1 mais 1 é 3. Dessas coisas, eu sei que 1 mais 2 dá 3. Uma coisa leva a outra. Tá tudo entrelaçado, é como um nó. Tudo se segura na matemática. Na matemática, tudo se transforma, porque todas as expressões, os teoremas, todas as figuras, elas podem ser transformadas em outras traçando uma reta, traçando um círculo.
criando um raciocínio. Enfim, então na matemática tudo está entrelaçado. É um conjunto de nós, um conjunto de cordas que laçam todos os conteúdos da matemática um com o outro. E por isso que eu disse que às vezes você acha a matemática difícil. Não é porque a matemática é difícil em si. É porque te contaram que a matemática é difícil. E aí você perdeu um nó dessa teia. E aí você perdeu o nó e você não consegue mais andar na teia da matemática. E aí você acaba achando a matemática difícil. Mas a matemática ela não é difícil. A matemática ela é simples. Além disso, enfim, além disso, não só a matemática. Isso eu disse para a matemática, porque a matemática, eu acho que vocês já ouviram, é a mãe de todas as ciências. Mas existem Olimpíadas que vão permitir para vocês terem esse mesmo amor pela matemática que eu tenho, por uma outra área, ou até mesmo pela matemática. Vocês conseguirão ter esse mesmo amor participando dessas Olimpíadas. Tem Olimpíada de Linguística, tem Olimpíada de Astronomia, tem Olimpíada de História do Brasil. Não necessariamente todas essas Olimpíadas são para a idade de vocês, mas às vezes vocês acharam um conteúdo legal e já querem começar a pensar nessas Olimpíadas, querem começar a participar. Eu recomendo muito. Eu recomendo porque isso vai ajudar vocês a se desenvolverem nessa área. Isso vai melhorar o raciocínio de vocês, a maneira de pensar. Então, isso é o meu convite para vocês. É o meu convite pessoal. Se hoje, quando vocês acabarem as aulas, vocês escolham uma área que vocês têm interesse e pesquisem a Olimpíada. Tem Olimpíadas que a escola oferece para vocês. Participem. Tem Olimpíadas que vocês mesmos podem se inscrever, então também procurem, participem. Eu estou aqui disponível para conversar com vocês. Então, isso que a Olimpíada de Matemática me ensinou, as outras Olimpíadas, e até mesmo a Olimpíada de Matemática pode ensinar para vocês. Tudo bem? Então, eu acho que vocês estão ansiosos, então eu já vou resolver o problema do jogo. Alguém tem alguma ideia? Eu tenho uma ideia. Então me conta a sua ideia. Quando você chegasse no final, a sua última jogada, você marcou 2x. Se você tivesse marcado só 1, você ia ganhar. Faz sentido. E é um bom pensamento. Se eu tivesse que dar uma sugestão para vocês, é vocês tentarem pensar no jogo como um todo. Desde a primeira jogada. Alguém tem mais alguma ideia? Muito obrigado pela sua contribuição. Alguém tem mais alguma ideia? Gostaria de compartilhar? Não? Não. Então, alguém já jogou damas ou xadrez ou algum gênero? Eu Já joguei dama. Eu também. Eu já Joguei dama. jogo muita coisa de E já tabuleiro. aconteceu com Eu joguei vocês? xadrez. E já aconteceu com vocês da pessoa jogar exatamente tudo que você joga? Você jogou a dama para um lado, aí a pessoa jogou a mesma, ela copiou o seu lance. Já aconteceu isso com Vai estar errado. você? Irrita muito Sim. quando isso acontece? É. A pessoa Sim. fala. Então, essa é a maneira da gente ganhar. O que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai começar marcando 2x no meio, certo? Então, tudo que a pessoa fizer de um lado, Certo. a gente vai fazer do outro, certo? A gente vai copiar do outro lado. Então, eu comecei aqui, olha, com os meus x's. Melhor plural de x. No meio. E aí a tia Márcia jogou aqui essas 2 bolinhas aqui. Eu vou copiar do outro lado. O que é o equivalente do outro lado? São essas 2 casinhas do meio, certo? Então eu vou jogar 2x aqui no meio. Aqui, fiz. E aí repetir. E agora ela decidiu jogar uma bola aqui.
Aí eu vou jogar um X aqui, certo? Aí ela tentou jogar aqui. Eu vou jogar aqui. E eu vou ser sempre o último. Sabe por que eu vou ser sempre o último? Porque se eu tô copiando e ela marcou na direita, sempre vai ter na esquerda para eu marcar, certo? Então eu consigo ganhar, eu consigo sempre preencher. Eu brinco do copião da pessoa que não tem muito. Certo? Tem outros problemas aqui, outros desafios. E eu espero que esse desafio tenha ajudado vocês a entender mais um pouco disso que eu falei da matemática. Eu não precisei de fórmula nenhuma, de fazer conta nenhuma, não precisei de usar a conta com vírgula, de nada difícil. Eu só usei o meu raciocínio. E com o meu raciocínio eu fui desenvolvendo uma solução para esse problema. Eu pensei numa situação que eu vivi e relacionei ela com esse jogo. Eu tentei jogar copiando, mas essa cópia não é uma mera cópia, é uma cópia que tem uma simetria. Olha como é bonito. Ela jogou de um lado, eu joguei do outro. Então, o que acontece de um lado acontece do outro. É bonito. Então, a matemática ela é bonita, ela é lógica, ela segue um raciocínio. Olha que legal. A matemática não é só fazer conta. A matemática não precisa ser necessariamente fazer conta. Claro que às vezes você vai ter que fazer conta. Isso é inevitável, não dá para fugir das contas. Mas as contas são a menor parte. Hoje em dia eu faço muito pouca conta. Muito pouca conta. Mas então a matemática ela é muito mais do que fazer conta. Claro que é importante fazer conta. Mas a matemática é muito mais do que isso. A matemática é um sistema lógico de um passo atrás do outro. É uma coisa bonita, certo? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Eu queria deixar essa minha visão da matemática como algo bonito, como algo interessante, como algo lógico e como algo que vocês não precisam ter medo de. Vocês não precisam ficar apavorados com a matemática. Vocês podem tentar entender as bases da matemática, o que passou da matemática, se vocês estão tendo dificuldade. E aí vocês conseguem, com passos lógicos, achar a matemática uma coisa super clara, super simples. E, além disso, a matemática é bonita, como vocês podem ver pelas Olimpíadas. E ela é curiosa. Então, procurem gostar da matemática. Procurem achar um interesse pela matemática, certo? E procurem pensar nas Olimpíadas. Tentem se inscrever na próxima vez que abrirem as inscrições. Digam, eu quero participar. Todo mundo entra na Olimpíada. Vamos lá, vamos brincar, não tem problema errar, não tem problema tentar. Vale a pena. E se vocês fizerem um esforço de começarem a pensar em Olimpíadas, a pensar em problemas, a matemática vai ficar algo completo, algo lógico, algo simples, algo sem nenhuma dificuldade e algo com uma estética, com uma beleza incrível. Então, essa é a minha fala. Vejam a beleza na matemática, vejam o interesse na matemática. E o meu desafio é procurem as Olimpíadas. Então, agora eu queria abrir para perguntas. Perguntas sobre a matemática, sobre a minha trajetória, sobre as Olimpíadas, sobre o que vocês quiserem. Deixa eu dar uma palavrinha aqui, Pedro, só um minutinho, galera, já vou dar a palavra a vocês, só para a gente se organizar e pensar direitinho aqui no tempo, tá? A gente tem 13 minutos, porque quando for 10h10, é horário de outra aula, a gente encerraria aqui no Zoom. Se a gente se atrasar um pouquinho, não tem problema, mas a gente não pode se atrasar muito, tá? Para e pensa, porque às vezes a gente, na verdade, quer conversar com o Pedro, quer falar. Aí ele já se disponibilizou, ele colocou lá o e-mail, o WhatsApp dele, eu posso repetir isso para vocês depois, que aí quem quiser bater um papo com o Pedro pode fazer isso em outro momento. Aqui agora é assim, das coisas que ele falou, dos slides que ele mostrou, tem alguma coisa que você queira perguntar? Aí pensa e vê o que é, tá? Davi Leite. Como que funcionam as Olimpíadas de Matemática? Tá, obrigado pela pergunta. É uma pergunta ampla, porque existem vários modelos,
mas vocês vão se inscrever na UBMAP e vai ter na primeira fase um conjunto de 20 questões objetivas. Então, questões de marcar. E vocês vão pensar nessas questões e vão marcar a resposta que vocês acham que é a melhor. Pedro, deixa eu responder sobre essa, porque tem diretamente relacionada à escola. Tá bom. Tá? Só para complementar o que Pedro está dizendo, ele já deu o início, né? Essa Olimpíada é uma Olimpíada de Matemática que acontece na escola. Tem uma organização que não é o Miosotes, mas o Miosotes vai e faz as inscrições. Então, assim, nos próximos dias, a professora Patrícia vai conversar com a 161, a professora Luana vai conversar com a 171 para saber quem quer fazer. Aí o Miosotes faz as inscrições dos alunos, avisa o dia que vai ter a prova, e como o Pedro disse, é uma prova de múltipla escolha, são questões de marcar. Só que a professora Patrícia e a professora Luana vão abrir provas de Olimpíada para vocês verem que tipos de questão são. Não é exatamente o conteúdo que você está estudando, né, Pedro? Eles vão fazer a prova de uma mesma fase. Você quer falar sobre isso? Que é 6ª e 7ª? Enfim, vocês vão fazer a fase 1, o nível 1, a primeira fase. O nível 1, eles não vão pedir para vocês montarem... O conteúdo, ele não é propriamente da série de vocês, então vocês não vão ter que resolver problemas como se fosse uma prova, uma VR que vocês fazem, mas são problemas que, como eu disse, querem que vocês tenham um raciocínio mais complicado, um raciocínio mais desenvolvido. Então, vocês vão ter que pensar mais nesses problemas. Vocês não vão poder desistir rapidinho, porque a ideia é que vocês realmente vejam o problema e falam, eu não sei fazer. E aí vocês pensem um pouquinho e consigam ir passo a passo resolvendo o problema. Depois tem a fase 2, que são para os melhores da escola, vocês vão provavelmente fazer uma prova no Jamil Al-Jaik, se for presencial, se for virtual, não sei exatamente. Mas é uma fase que já vale medalha, essa segunda fase, e são questões discursivas, vocês vão ter que escrever a resposta de vocês. Que também são questões difíceis, que requerem raciocínio. Então, olha só, gente, quando o Pedro fala que é difícil, não é para assustar. Vocês veem que ele fala o tempo todo apaixonado por isso. Assim, o difícil para ele é assim, oba, que bom que isso é difícil, porque eu vou ter que ficar pensando. É difícil no sentido de que você vai gastar um tempo, de que você vai ter de pensar criativamente, que você vai ter de lembrar de um monte de coisa de matemática que você sabe e fazer raciocínios, tá? É nesse sentido. É obrigado a participar da Olimpíada? Não. Tia Márcia, você acha que eu deveria participar? Acho que todo mundo devia se inscrever. O que vai acontecer se eu me der mal? Não consegui responder nada, me atrapalhei, não tive bom resultado. Vou deixar o Pedro responder isso. O que vai acontecer com a pessoa que der tudo errado aí na Olimpíada, Pedro? No máximo, ela ganha uma experiência e entende melhor para a próxima vez o que ela tem que fazer. Ela pelo menos sente a dificuldade e consegue admirar a matemática que está ali dentro. Você não perde ponto, não perde ponto na escola. Seu nome não fica lá mostrando, se você errou tudo, ficou com 0. Não aparece isso para as pessoas. Não aparece, então não tem problema nenhum. E aí o Pedro falou, na verdade, só tem vantagem. Se você fizer, pelo menos experiência você ganha, você aprende com aquilo ali, você descobre essa atividade. Tá? Deixa eu passar para a próxima pergunta, Pedro. Daniel Manoá. Eu queria saber como que as Olimpíadas de Matemática ela é para todas as idades, assim, 12 dessa idade também? Ou é só para lá para frente? Assim, umas Olimpíadas mais... Elas começam se eu não me engano, no 5º ano, com uma nova fase, que é a fase A, e elas vão até a universidade, para falar
Não tem Olimpíada para crianças menores porque é mais difícil, mas fora isso tem Olimpíada para todo mundo. Pelo menos a UBMEP. As outras Olimpíadas variam e vale a pena pesquisar se você se interessou por alguma delas. Entendi. É porque eu não lembro se foi no quarto, no quinto ano, na minha escola, que tinha uma Olimpíada só do meu colégio, assim. Há escolas que fazem umas Olimpíadas menores só para aquele grupo. O que o Pedro está falando é de uma coisa nacional. E aí essa, que é o OBMEP. OBMEP é uma sigla. São essas letras todas. Olimpíada de Matemática, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas. Aí tem um P no final, que era públicas. E agora esse P serve para públicas e privadas. Agora já há bastante tempo. Então essa aí pode ser feita para o Fundamental 1, finalzinho, mas nós costumamos começar no 6º ano, tá? Mas olha só, não vamos gastar o tempo aqui sobre essa, já que os professores vão falar. Queria saber se vocês ainda têm alguma questão para o Pedro, sobre ele, sobre alguma coisa específica da matemática. Ele falou sobre jogos, falou sobre diversão com a matemática. Alguém tem uma pergunta sobre isso? Maria Fernanda. Pedro, com quantos anos você foi para a Olimpíada? Agora eu tenho que fazer conta. Mas foi quando eu estava no 8º ano. Pedro, devia ser, né? Por aí. Eu tenho 17, vamos lá. 16, 15, 14, 13 anos, por aí. Mas vocês podem ir, mesmo quem tem 10. Sim. Tá com 11, tá? Quanto mais cedo, melhor. Isso eu digo sem medo de errar. Quanto mais cedo você entrar nas Olimpíadas, mais chance você vai ter de mandar bem numa prova que você fizer. Quanto mais você demorar, mais difícil fica. Claro que em todas as idades é bem bacana. Existem pessoas que começaram no 2º ano do ensino médio e foram super bem. Mas a trajetória, a melhor trajetória é quando você já começa cedinho, no 6º, 7º ano, a se envolver com a matemática olímpica. Caio Pereira. Como é o nome mesmo? Como é que você, se inscreveu na Olimpíada direito? Caio, vou dar as orientações todas, as professoras vão falar, tá? Não, eu sei, mas uma orientação não, é só como ele quis se inscrever mesmo. Entendi. Por quê? Entendi. Enfim, o que houve foi o seguinte. Eu estava um dia na minha sala, e aí falaram da Olimpíada, coisa e tal, e aí eu já, enfim, eu queria me inscrever já, porque eu sempre gostei bastante de matemática. Mas aí me trouxeram uma prova. E aí eu fiquei meio chateado, porque eu não conseguia resolver os problemas direito. Aí eu tive que... Aí eu falei, cara, eu tenho que estudar essa parada, eu tenho que aprender, porque eu sou curioso, eu não vou aceitar, eu não entender direito isso daqui, não. Então eu comecei a pesquisar aquilo, e aí eu aprendi eu aprendi a resolver esses problemas de Olimpíada, aprendi o que eu tenho que fazer, enfim. Antônia Florido. Na minha antiga escola, eu também já fiz uma Olimpíada de Matemática, só que eu nunca me saí bem. Então, já que você pesquisou muito, você estudava pelo livro, como é que você fazia para conseguir estudar? Quanto tempo você estudava, assim? Ótima pergunta. Enfim, a melhor maneira de estudar, enfim, para a OBMEP, pelo menos, é você pegar provas dos anos anteriores e fazer. Eles também têm um portal, e esse portal tem os conteúdos que você precisa. Se vocês depois, as pessoas interessadas depois que quiserem me contactar, eu posso dar detalhes mais específicos do que você pode fazer. Então, se você quer participar e você quer muito estudar, você me manda uma mensagem por WhatsApp, me manda um e-mail, o que você quiser, e eu
e eu passo algumas sugestões. Mas, enfim. Pedro, a gente pode combinar, depois que os alunos disserem sobre inscrição, a gente combina você fazer um bate-papo com quem está inscrito com orientações para estudo, né? Tudo bem, sim. Ótimo. Olha, ter uma pergunta da Ana Júlia Veloso, do Gustavo Vidal e do João Vitor Silva. Depois eu vou encerrar. Então, se alguém ainda quer fazer pergunta, levanta a mãozinha de novo. Não falei seu nome, Caio, porque você já tinha feito uma. Se der tempo, eu deixo você fazer a segunda, tá? Ana Júlia Veloso. Eu também quero fazer uma pergunta depois. Desculpe, Poliana, pulei seu nome, já anotei aqui. Ana Júlia. Eu queria perguntar se, precisa ser realmente bom na matemática, realmente, assim, amar muito. Porque eu não sou, muito boa, assim, uma das melhores pessoas na matemática, só que eu realmente me interesso para aprender mais sobre, porque quando eu não sei muito sobre um assunto, eu gostaria de entender mais o assunto e poder conhecer, ter a oportunidade de conhecer melhor o assunto. Bem, que ótimo que você tem esse amor pela matemática. E isso é a única coisa que é necessária para você participar nas Olimpíadas. Você, com esse amor pela matemática, você consegue gastar o seu tempo pesquisando as coisas certas, se dedicando. Você ser boa na matemática, ou não ser tão boa, isso é consequência de várias outras coisas. Enfim... Então, você tem condição de ser medalhista, de ser medalhista mesmo tendo alguma dificuldade na matemática. A questão é, quanto maior a sua dificuldade, mais você precisa se esforçar para ganhar uma medalha. Quem tem muita facilidade se esforça menos, mesmo assim precisa se esforçar. Quem tem mais dificuldade se esforça mais. Mas todo mundo é capaz, com o esforço necessário, com o esforço... todo mundo é capaz de conseguir uma medalha. Independente de dificuldade, eu te aconselho a participar dessa Olimpíada, a se inscrever, a entrar nas reuniões e ver os materiais e tentar pensar. É só pensando, só estudando que você consegue pensar melhor. Não tem atalho. Ana Júlia, ótima sua pergunta. E faça sim, parabéns pela curiosidade. Isso mesmo, isso é o princípio de tudo. Muito bom. João Vitor. Tem idade para participar ou pode ser desde criança até adulto? Foi aquilo que a gente já falou, João Vitor. A Olimpíada escolar começa no Fundamental 1, então pode começar antes. Mas a gente aqui no Meus Óticos começa no 6º ano. Então, vocês estão na idade perfeita, tá? Poliana. Como que você vê o seu futuro? Do que você vai trabalhar daqui para frente? Que pergunta fantástica! Muito bom, Poliana. Muito obrigado. Bem, meus planos para a carreira são de me formar em matemática e trabalhar com pesquisa, ser um cientista mesmo. Um cientista da matemática, alguém que pesquisa matemática e tenta desenvolver novos conhecimentos em matemática. E, fazendo isso, eu vou provavelmente eu darei aulas em universidades, mas antes disso, provavelmente, talvez darei aulas em escolas. Então, meu percurso profissional tenta chegar na profissão de pesquisador, o que não é tão fácil. Gustavo. Parabéns, bacana. Obrigado. Gustavo, que é o aniversariante de hoje, Gustavo? Eu sou. Parabéns. Dia lindo para você. Obrigado. Faz sua pergunta. Eu queria saber de todas as Olimpíadas que você participou, qual que você achou que foi mais difícil e a mais fácil que você participou? De todas que você participou. A mais fácil foi a OBA. A OBA porque acho que ela é a que requer menos
menos tudo, assim, no geral. Márcia, já tem pro... A OBA ainda não mandou a inscrição, nada disso, não, mas sim. no passado, inclusive, teve. E 6 Tá, então... então... geralmente tem também. Então, e por isso eu recomendo que vocês participem da OBA. Quem puder também. Participem de todas as Olimpíadas. Só faz bem. Então, a OBA foi a Olimpíada mais fácil. A Olimpíada mais difícil provavelmente foram os testes de seleção para as Olimpíadas internacionais. Os testes de seleção para a IMO, que é a maior Olimpíada de matemática que tem, eles... Assim, eles têm problemas que poderiam cair nessa própria Olimpíada, e, portanto, são os problemas mais difíceis de matemática. Então, essa é a Olimpíada mais difícil que eu já participei, esses testes. Olha, a gente tem que finalizar, porque o 7º ano, inclusive, tem prova agora de matemática. Teve pergunta aqui no chat, então, Elisa, vou responder para você. Pedro já disputou a Olimpíada de Matemática. A Olimpíada era de fora do Brasil, só que ele, né, Pedro, fez no país. Você ainda não saiu do país para fazer uma Olimpíada em outro país, não é isso, Pedro? Não. Ainda não. Mas eu já participei de várias Olimpíadas internacionais. Porque, com as questões de verba e etc., são apenas certas Olimpíadas que os estudantes se deslocam para fazer, ainda mais nesse período de pandemia. Sim. Então, mas sim, eu já participei de Olimpíadas internacionais, mas eu acabei fazendo dentro do país, dentro do Brasil. Ótimo. Muito obrigada, Pedro. Obrigada a todo mundo que ficou aqui atento, prestando atenção. Parabéns pelas perguntas, foram excelentes, tá? Beijos para todos. Todo mundo vai para o grupo de WhatsApp para acompanhar os informes. Tá? Tchau. Ok, tchau.